Bom, hoje a gente vai revisar aqui um movimento específico que aconteceu e que eu queria mostrar para vocês. Na minha opinião, foi um trade muito fácil de ser identificado e já vai ficar dica para vocês aí começarem a desenvolver aí uma leitura mais avançada, tá? Pessoal que chegou nessa nova imersão aí, na semana passada, aliás, na semana passada, na terça-feira à noite, eu dei uma aula falando sobre um tipo de trade bem específico, tá? Então, assim, para não prolongar tanto, né, essa aula não ficar muito extensa, o que que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês de forma bem objetiva o trade, tá? E explicar para vocês como que ele funciona. Então, para isso, o objetivo é bem simples, tá? A gente vai fazer um trade baseado numa estrutura, tá? Deixa eu só pegar aqui um. Vou pôr uma tela branca aqui para vocês verem. Vou desenhar aqui a ideia, tá? Então, a ferramenta da lateral da SG, ela tem as barrinhas lá, certo? Então, se a gente já sabe que tem as barrinhas, elas surgem aqui no canto esquerdo da tela. O tamanho das barras, eles variam, né? Opa, essa aqui ficou meio feia, né? O tamanho das barrinhas variam. E qual que é a ideia disso aqui? Isso aqui é para a gente ter uma noção da importância dos preços, tá? Que existem no decorrer do dia. E tem alguns que são muito importantes, mas tem uns que são bem específicos. E a ideia é o quê? É ir bem nos específicos, tá? E o que que acontece? Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte cenário. A gente tem essa função da lateral esquerda lá, da ferramenta, depois eu vou mostrar aqui no exemplo, tá? Então, vou desenhar aqui para ficar um negócio bem didático mesmo. Aqui a gente tem o sinal da micro do movimento, tá? Tem aqui o painelzinho central, e aqui a gente tem os dois gráficos, né? Aqui tem o rencozinho e para baixo temos o temporal, certo? Beleza. E aqui tem o nosso avatar. O avatarzinho com quem deu na testa. Turma, então é o seguinte, o que que vocês vão olhar aqui? Existe um sinal bem específico que vocês só vão dar atenção quando ele for em uma região importante. Qual é a região importante? Máxima ou próximo dela e mínima próximo dela, tá? Então a máxima que eu me refiro não é o último preço, é próximo da máxima, tá? Próximo da mínima. E esse trade aqui ele é muito baseado em um conceito que eu ensinei para a galera há uns anos atrás em um curso que se chamava Back to Gain. Tá todo mundo me ouvindo aí, né? O Back to Gain era um curso que eu ensinava sobre estruturas de preço, tá? Então, a gente vê o mercado através de vela, através de fluxo, mas o preço ele tem uma estrutura. Então, quando ele sobe, por exemplo, ele faz um movimento de alta, ele trabalhou algumas coisas aqui dentro, tá? E aí dentro dessa estrutura existem as regiões que são mais importantes, tá? Vou fazer aqui na cor verde só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então vamos pensar, hoje a gente teve um mercado que fez um movimento de alta, ele foi lá na máxima do dia, tá? Então vamos considerar que ele fez isso aqui, ó, por exemplo. Beleza. O operacional que eu vou ensinar para vocês agora, ele não é um operacional para você entrar a favor da tendência. Ele é para você buscar o rompimento da estrutura e se ele acelerar no sentido oposto é onde você vai fazer a melhor reversão. Antes esse operacional só rolava para Nasdaq, tá? Era mais para Nasdaq e aí eu depois da última atualização da SG eu ajustei ele para a versão também índice, tá?
porque aí fui calibrando a ferramenta e tal. Então agora no índice, quando acontecer exatamente isso aqui, ó, e eu vou mostrar a gravação que aconteceu exatamente igual, a gravação de tela hoje, do dia de hoje, ele deu esse trade. Quando aparecer uma barra muito grande, tipo bem, assim, muito destacada em comparação às demais, aí vocês vão pensar o quê? Tá próximo da máxima. Se na região de máxima tiver os smart moneys, aparecer lá a tarjinha lá com preço do smart money, ou seja, a gente vai considerar que o smart money ele já é um ponto, é os melhores pontos de entrada, certo? Só que agora com esse sinal novo que antes não existia, quando a gente perceber que tem uma barra muito grande, tá? Ela precisa ser bem destacada. Eu vou mostrar aqui o exemplo prático para vocês. A gente vai ver o seguinte: o pós isso. O pós isso é o quê? É o que, que o preço vai fazer em relação a essa informação, tá? Se na sequência, depois que ele mostra essa barra, o preço vai estar lá em cima, ele cruza a barra por baixo e aí aqui no gráfico ele já estaria mais ou menos assim. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Aí a barra está lá e o preço cruza ela por baixo. Se a micro virar para venda, tá? Aparecer aqui a micro vendedora vermelhinha, mesmo que a macro do dia, tá? A macro provavelmente vai estar compradora. Por quê? Porque o mercado subiu. Então, se o mercado subiu, a macro subiu, tá? Mas aqui existe uma pista que o que, que aconteceu? Aqui teve uma forte absorção nessa região. Então o sistema ele está me falando assim, ó, aqui para ter tido essa barra grande, aqui teve uma maior negociação, tá? Tá gravando a aula aqui, tá bom? Teve uma maior negociação nesse preço. Se esse preço casar com o Smart Money e estiver próximo da máxima do dia, cara, você vai pegar o trade no melhor ponto do dia. Assim, é o filé do filé do filé, a nacta dos deuses, esse trade aqui, tá? Então, assim, é a primeira vez que eu estou gravando essa aula, porque foi a atualização do índice hoje que trouxe agora essa nova visão, tá? Então, beleza. Isso aqui é o básico para vocês entenderem, tá? Eu quis desenhar aqui para ficar um negócio bem mais intuitivo. Agora eu vou mostrar a gravação de tela, o trade de hoje da região, tá? Vou pegar aqui a gravação de hoje. Nossa, quase encaixou aqui a barrinha, tá? E aí, o que, que a gente vai pensar? Vocês estão vendo aqui que o 540, nós temos uma barra já, só que ela está cinza, certo? Aí nós temos aqui o Smart Money. Ainda não existe a confirmação da virada da micro. E o preço não cruzou a barra, ele está por cima, tá? Ou seja, o preço está aqui, ó. O preço é essa tarjinha aqui, tá? Daqui a pouco eu vou soltar o play, vocês vão ver ele se mexendo. Então o preço ele está aqui. O grande segredo para executar essa operação e ela ser assertiva é essa região aqui, ela não pode estar com muita barra tipo grande também. Se ela tiver as barras semelhantes, iguais, ela tende a não ser tão assertivo. Por quê? Porque em tese teve muito mais absorção aqui, então o preço vai ter mais de dificuldade de trabalhar rápido. Porque assim, qual que é o lance que vocês precisam entender? A formação do preço, ela dá uma pista para gente, tá? Então, quando o preço, o mercado trabalha as regiões, pensa que ele é como se fosse um esqueleto. Então, aqui a gente tem aí uma barra grande. Se as outras são pequenininhas, o que, que vai acontecer? Ele não tem sustentabilidade do movimento caso o preço rompa grande. Então é como se. Antigamente eu falava que isso aqui era a região de concretagem, que era como se fosse uma estrutura de um prédio, né? Eu não sou engenheiro,
Então, de repente, estou falando alguma asneira aqui, mas a ideia era o quê? Se o preço, se aqui eles concretaram e abaixo não tem uma concretagem semelhante, é como se o mercado fosse desabar. Ele não tem estrutura. Aonde que ele vai segurar? Provavelmente na próxima barra destacada. Então ele tende a bater nessa e volta para cima. Óbvio que, assim como o ditado, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então vai ter um momento que ele vai bater, ele vai voltar. Mas assim, na região de máxima e mínima, isso aqui é muito legal, porque vejam o que, que aconteceu exatamente aqui nessa região. Agora eu vou soltar o play. O preço ficou transitando aqui por cima da barra. Ó, o preço está aqui no amarelinho. O histograma já estava dando uma dica de que a região já não estava mais caracterizando a continuação da compra, tá? Então quem estava comprado aqui era deixa para pôr já o dinheiro no bolso. Fala, cara, o histograma já está vermelho, já cai fora, tá? O grande ponto de atenção aí em relação à entrada nesse trade era o quê? Era o preço cruzar por baixo da barra, tá? E, a partir disso, a micro acelerar. E aí o que vocês precisam entender? Algumas pessoas, eu vi alguns comentários assim, mas o Smart Money estava amarelo. Não, ele tem um que está vermelho aqui, mas isso é o que menos interessa. O Smart Money amarelo ou vermelho é só uma informação visual. Isso aqui é só um distanciamento do preço. Então, quando ele começa a afastar do preço, ele vai ficando vermelhinho mesmo, tá? O mais importante é que o trader ele tem que ter uma agilidade seguinte. O preço nem cruzou a barra. Pô, mas você já está vendo que o Smart Money está aqui. Você fala, cara, ele já está aí. O que interessa do Smart Money não é a cor dele, é saber onde ele está, tá? Se a gente já sabe onde ele está, o que eu quero saber é o seguinte, cara, eu já sei que tem ali, então não preciso ficar com o olho aqui em cima dele. Ai, meu Deus, ele está aqui. Não, aí eu vou olhar o restante da tela. Aí eu dou uma passada aqui e falo, cara, aqui ele tem, travou. Pô, o Sérgio falou que tem uma barra grande aqui, o preço tá no. Olhando esse gráfico, tá? Nós temos aqui mínima e aqui a gente tem o quê? Máxima. Na opinião de vocês, o preço está próximo da máxima, da mínima ou ele está no meio? Onde que está o preço agora? Está na máxima, né? Ele está lá no topo do dia. Ou seja, não é o preço, ele não precisa estar no preço da máxima, mas ele está próximo dela, tá? Se ele está próximo dela, a barra está próximo do topo. A barra está aqui, ó. Certo? Está no 540 aqui. O que, que falta para eu ter uma convicção de que a estrutura da região foi perdida? Ou seja, todo aquele movimento comprador, ele está perdendo a força. Que aí alguém comentou assim, pô, como que pode? O sinal do Ultra estava ativado. Como que o mercado caiu? Falei, não, ele chegou ativado, é diferente. Então, se a gente for ver, voltar no passado, o mercado subiu arrebentando compra aí na região. Pega todo o histórico de compra aí, ele foi subindo forte, realmente. Senão o preço não subiria. Olha lá. Olha os makers, 5,5. Quem se lembra que eu falei, os makers, eles dão uma força maior no movimento. 7,2. 900 a micro. Aqui não tem venda, realmente. Não vai ter venda aí. Aqui esquece venda, tá? Começa a dar venda quando? Quando eu perceber que a micro perdeu força, o maker que estava hiper mega comprador está deixando de ficar comprador e está saindo dessa posição e eu tiver uma pista visual clara. Agora nessa ferramenta lateral que antes não existia, tá? Que é a ferramenta que vocês vão olhar aqui no canto esquerdo. Beleza. Então tá tudo lá muito comprador, eu não quero fazer venda. 9,1 maker, absurdo. Vamos ver o que vai acontecendo aqui agora na região. Ó, aqui é porque eu estava dando a explicação, ficou marcado essa anotação antes. Ó, prestem atenção no que acontece aqui nesse maker agora. 8,3. Porque às vezes o que eu sinto? Algumas pessoas estão fazendo a leitura errada da ferramenta e estão achando que a ferramenta é atrasada. O que está atrasado é a leitura, não é a leitura da ferramenta.
Ou seja, o maker chegou positivo, porque o preço subiu, né? Só que aí o que, que acontece? Ele começa a sair rápido, ó, ele foi diminuindo. 3,2, pô, ele diminuiu 5%. E aqui a gente já começa a ter uma micro meia diferente da forma como ela chegou na região, tá? O ponto é que vocês vão ter que tomar um certo cuidado com o ruído que às vezes vai ter, porque não vai chegar aqui numa região como essa e, tipo, do nada, o mercado não vai descarregar uma venda sem uma briga. Por quê? Porque muita gente comprou. Então, imagina que quem está comprado aqui, eles vão tentar segurar o preço. E aí começa a ter uma briga entre comprador e vendedor. Então, assim, não dá para chegar na região e, tipo, simplesmente agora a ferramenta vai falar, galera, a SG tem uma bola de cristal e ela sabe que a JP Morgan, que é o BS, que o Morgan Stanley, com a XP, todo mundo vai vender agora. Tipo, não dá para saber. Isso vai acontecendo. Aí, conforme eles vão vendendo, o sistema ele vai intensificando isso. O que, que a SG vai antecipar para a gente? Ela vai antecipar o preço. Então, ela antes da correção acontecer, antes da virada, ela já avisou. Ela falou: ó, aqui a gente tem dois preços e aqui a gente tem essa informação. É uma informação que a gente tem antes da confirmação. Só que o que vai potencializar agora se essa operação ela vai ser uma operação para a gente executar um trade bom, vai ser se a micro do movimento ela vai realmente acelerar e o preço vir para baixo da barra, tá? Então, prestem atenção aqui exatamente nesse ponto. O pessoal que estava na outra sala aqui do pessoal da mais antiga, teve muita gente que fez essa venda hoje. Que eu até comentei aqui. Eu cheguei a falar para a galera, falar, pessoal, se o fluxo virar por baixo da barra aí, o stop fica para cima da região aqui. Só que eu esperava, até porque como chegou muita gente nova, normalmente a primeira semana eu sempre conduzo a sala de um jeito mais conservador. Por quê? Porque às vezes ele chega aqui e ele volta para testar de novo, ele não cai de uma vez, né? E aí a pessoa que às vezes não tem experiência nenhuma, ela não faz, às vezes ela não tem noção, né, de risco, de nada. Então, por isso que é prudente, eu sempre vou orientar que vocês entendam o movimento. Por quê? Porque o objetivo principal do projeto ASG é que vocês entendam a ferramenta para vocês tomarem a decisão de vocês, sem depender de alguém ficar falando, ó, tem que fazer, não tem que fazer, tá? Então, por isso que eu fiz questão de voltar aqui é, um pouco, né, esse horário, mesmo eu sei que está todo mundo cansado, eu também estou, mas para revisar isso para vocês prestarem atenção. Região de topo, barra grande, se a micro virar, preço cruzou por baixo, tem smart money, stop fica aqui para cima, tá? Da região, tá? Ah, e na mínima é a mesma coisa. A diferença é que você pega o seu monitor agora e vira ele de ponta cabeça. Vai dar na mesma. Vira de ponta cabeça, ou seja, quando der uma barra gigante lá embaixo, a micro acelerar na compra, tiver smart money, dá compra também, tá? Agora, o ponto é que assim, o que, que acontece? Eu desenvolvi um operacional que é muito específico para iniciantes, tá? Que é o trade dos 70%. Só que de uns 20 dias para cá, sendo bem realista com vocês, esse tipo de trade ele não está sendo um trade tão comum, porque o ciclo do mercado às vezes ele muda um pouco, ele funciona, mas ele só funciona quando encaixa as coisas, né? Então é importante que vocês entendam que qual que é a ideia do trade do 70? O trade do 70 é um trade que para quem está começando ele é mais legal de ser feito, porque se só feito ele, a chance de vocês já iniciarem de forma positiva nesse mercado é muito grande. Esse é um mercado onde que normalmente as pessoas elas operam sem saber o que elas estão fazendo. E aí o que, que acontece? A pessoa se frustra, né? Então é mais interessante que a gente trabalhe um trade didático. O que, que é o didático? Se ele se sustentar acima de 70% e quando voltar nas regiões, fica mais fácil para eu que estou conduzindo a sala, falar, ó, pessoal, esse é aquele trade lá, facinho e tal. Por quê? Porque vocês estão num processo de aprendizado.
né? E é prudente que nesse processo a gente faça com que vocês ganhem experiência, né? Ou seja, mas é só isso que a ferramenta dá? Não, ela dá outras possibilidades. Então isso aqui é um trade de reversão, baseado naquela última aula que tem lá do curso do YouTube, que eu falo do trade de reversão, só que antes não tinha essa informação da barra. Então agora com a barra fica ainda mais fácil, tá? Então sempre que a barra for destacada e grande, tá? Não estou falando de barra, pessoal, desse tamanho aqui, ó. Se ela for tipo uma barrinha desse tamanho aqui, ó. Peraí, deixa eu pintar aqui. Se ela for uma barrinha assim, esquece, tá? Se ela for pequenininha, não. Ela tem que ser uma barra grande. Ela precisa realmente trazer a informação que fala, cara, isso aqui é um baita de um destaque da região, tá? Porque aí a gente tem uma informação de que de fato aqui houve algo desproporcional a toda a estrutura. Então a estrutura do mercado está aqui, ó. Ela veio aqui, a outra estava aqui, essas aqui eram as maiores. Pô, essa daqui ela praticamente ela triplicou, tá? Então, assim, só lembrando para vocês não se atrapalharem, tá? Isso é só na máxima, só em topo ou em fundo. Se tiver uma região dessa no meio, não é igual. Não é para fazer com essa lógica do qual eu estou ensinando, tá? Então, eu estou enfatizando para vocês que no meio ele não vai ser muito assertivo. Por quê? Porque o meio vai envolver mais lateralidade dos movimentos, tá bom? E aí, o que acontece aqui? Uma vez que a micro acelerou, então assim, algumas pessoas falaram, ah, mas você poderia falar dessa venda. Cara, eu tenho certeza que o pessoal que está mais tempo na tela, eles entenderam que era uma região para venda, mas assim, o pessoal que é novo não vai pegar essa percepção, porque normalmente eu vou falar como? Falar, pessoal, nessa região, o Smart Money, preço para barra da baixa, se a micro acelerar, dá a venda. É isso, eu tô te dando a orientação, fala, cara, tudo que você precisava ver tá aqui. Agora, o que vai potencializar o trade é você entender que se essa micro ela forçar agora, ela vai melhorar a sua entrada. E o trade, ele é uma parada que envolve percepção. Então, qual que é o problema às vezes de quem não tem a leitura? Vamos falar, pessoal, vamos vender? Aí todo mundo vende. Pá, o cara não tem ideia de tipo assim, cara, e se essa parada de 135 voltar a ficar positiva? Aí ele fica, é pra zerar, é pra sair, é pra ficar, o que que eu faço? Fala, pô, tem que saber, porque é dinheiro que tá em jogo. E aí eu quero que vocês aprendam sobre a questão dos movimentos, por quê? Para que vocês treinem no simulador, ou se você já é profissional, isso aqui vai ser fácil para você. Mas para quem está começando, é muito importante que vocês validem esse processo simulando, né? Por quê? Porque você vai ter que vencer essa insegurança. Você só vai vencer a insegurança quando vocês começarem a entender e executar o que vocês entenderam, tá? Então, é só para cravar aí na memória de vocês, a aula vai ficar gravada também, tá? Barra. A barra pode estar no meio, galera. Onde que ela tem que estar para eu fazer venda? Se a barra tiver no meio, ela confirma o que eu estou falando aqui? Ela não confirma. Se ela tiver no topo, para venda. E no fundo, eu vou fazer venda lá no fundo se der uma barrona? Ou eu vou buscar algo diferente? Compra, né? A única questão que eu preciso ter um entendimento sobre a amplitude dos movimentos, tá? Então a maior amplitude do mercado hoje ela foi compradora. Por que, que eu sei que ela foi compradora? Porque a linha azul, olha a distância do que o preço trabalhou aqui por baixo dela e a distância do quanto ele trabalhou por cima dela, tá? Então é como se aqui é o que a porcentagem está mostrando. 69% do movimento para cima foi esse daqui. E para baixo, 31%. Ou seja, isso aqui não tem nada a ver com macro e micro. Isso aqui é só uma informação
para vocês terem uma noção do quanto esse mercado ele trabalhou entre essas regiões da linha azul, tá? Beleza. Então, uma vez que vocês entenderam isso daí, depois o preço despencou aí 1000 pontos sem acionar o histograma na cor verde, tá? Ele só acionou o histograma na cor verde nessa região depois de 1000 pontos para baixo aí. Deixa eu ver, acho que foi um pouco, acho que foi aqui, ó, que ele começou a acionar o verdinho aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui encerrou, tá? Aí aqui começa a ter a briga. O mercado daqui em diante acabou. Não tinha mercado extremamente chato de operar. Mas esse trade aqui, agora vocês já vão ter uma noção muito interessante sobre o que? Chegou topo, viu barra grande, se a micro acelerar na venda, você vende por baixo da barra e põe o stop para cima. Ah, Sérgio, mas o stop estava caro. Aí eu falo uma coisa para vocês, caro é relativo. Por quê? Porque se você quando você começar a desenvolver uma leitura mais profissional de mercado, você vai começar a desenvolver a habilidade de começar a entender o que é um bom alvo, o que não é. E aí você vai ajustar suas expectativas baseado na quantidade de lote que você opera. Ah, Sérgio, eu opero com 50 contratos, o stop estava caro. Porra, entra com 10, cara. Entra com 10, calibra o stop. Pô, Sérgio, eu só opero com um. Não tem muito o que fazer. Você vai ter que encarar o trade, vai ter que talvez estopar no histograma. Vai ser mais difícil. Vai, com certeza vai. Mas se o financeiro for aceitável, na minha visão é o seguinte: é o custo do dinheiro. Cara, quanto que é o custo do dinheiro do trade? Pô, R$ 100 para mim é muita grana. Então você calcula, você fala, cara, se eu entrar aqui com um, o stop tá dando 99. Aí você vai pensar, cara, meu limite é 100. Então você faz o trade. Ah, mas estava X pontos. Não interessa quantos pontos. Interessa é quanto que vai custar. Por quê? Porque se você olhar sempre por pontos, às vezes você vai ficar com insegurança. Só que se você pensar por dinheiro, você fala, tá, mas quanto que vale em dinheiro isso? Aí é onde eu ajusto a quantidade de lote. Então, se, por exemplo, eu ia entrar com 10 contratos, eu entendo que, fala, cara, financeiramente vai me custar R$ 1.000, o meu stop máximo é 500, pô, eu vou diminuir a mão, eu entro com 5. O stop fica no mesmo lugar, tá? E aí depois desse movimento, tá? Horário das 9h25 alguém pediu aqui. Eu acho que não deu a barra não, tá? Deixa eu passar aqui para frente. 9h25, o preço estava aqui no fundo. Vamos ver aí. Aqui não. Aí ele começou a inverter o fluxo aqui nessa região, tá? Ah, ele deu essas barras? Deu, mas não é a mesma coisa, tá? Não é o mesmo sinal, tá bom? Então, assim, especificamente se tratando daquele trade, não é essa barra aqui, tá? Então não confundam. Tipo, não é só atravessou a barra, ela tem um padrão específico. É quando acontece assim, ó, ele precisa ser uma barra grande, tá? E as estruturas por baixo precisam ser inferiores a ela, tá? Não é tipo só ter uma barra. E aí respondendo uma dúvida, galera, a cor da barra não faz diferença, tá? A cor da barra, na verdade, ela é só uma plotagem da seta. Sempre que a seta tá vermelha, a barra fica vermelha. Se a seta fica cinza, a barra fica cinza, tá? É só para isso. Ela não muda nada. Poderia ficar só cinza o tempo inteiro. Só que aí o que eu pensei? Falei, pô, como o gatilho foi acionado, então fica mais intuitivo, né? Ele manter a cor aqui, ele fica combinando. Pra você ter uma ideia, que falou, ó, 540 para baixo, o mercado virou, segurou o trade para venda, tá? Vocês entenderam, galera? Então, assim, essa aula vai ficar gravada, tá? Pode ser que de repente vocês vão ter dificuldade, se vocês, assim que eu falo, de repente, pessoa que é muito nova aqui na SG, não se preocupem, tá? Esse momento é um momento para vocês errarem. Porra, eu sei que é estranho falar isso, mas errem no simulador. Vocês precisam validar. É igual dirigir carro pela primeira vez. Porra, quem que dirigiu o carro pela primeira vez aqui
e, tipo, deixou o carro morrer aí, por exemplo. A não ser que você começou com um carro automático, né? Mas todo mundo passou pelo processo. O mais importante que eu quero que vocês entendam é o seguinte, cara, raramente num modelo educacional de mercado alguém vai se doar para chegar num horário como esse, falar, porra, vou ali, reunir a galera, mostrar o trade, fazer explicação. Galera, é o seguinte, vendeu, meu irmão, acabou, você que se vira e a parada normalmente esse é o padrão. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo para vocês, o que depender aqui para a gente trazer tanto tecnologia como educacional para vocês aprenderem, se vocês realmente querem aprender, vocês estão falar, cara, porra, eu quero. Não é só uma parada de videogame, de brincadeira. Fala, porra, o negócio é sério. Eu tô aqui para. Eu tenho um propósito com esse lance. Então, beleza, eu vou pegar na mão de vocês. Mas eu preciso que vocês deem um voto de confiança e vocês também façam a parte de vocês. O que que é a parte de vocês? Cara, pô, pega essa aula, revisa ela de novo. O Rael gravou essa tela aqui. Pede para ele, Rael, manda para mim o link aí, deixa eu. Olha 25 vezes o mesmo movimento. Você não precisa olhar o pregão inteiro. Vou dar uma dica para vocês. Sabe como que eu evoluí muito o meu operacional? Antigamente, eu fazia o seguinte: eu entrava, eu escolhia um replay da Profit, aí escolhia qualquer dia lá e apertava o play. Mano, aí eu ficava clicando lá no replay lá 2 horas seguidas, tipo assim. Aí no final, eu acho que eu não aprendi era nada, assim. Eu ficava num monte de clicação e tal. Aí às vezes saía com um resultado bom no simulador, falava, porra, agora vai. Aí chegava no outro dia no pregão, me embaraçava todo. Por quê? Porque aí eu comecei a chegar à conclusão que eu falei, cara, eu preciso ficar bom nas curvas, né? O Ayrton Senna falava que na reta todo mundo acelera. Na reta é fácil acelerar. O cara que. O diferencial do trader tá na curva. O piloto bom é o cara que sabe fazer curva. O que é fazer curva? Vai ser aquele X da questão. Aí vai vir aquele empenho pessoal que você vai falar, mano, eu quero tanto essa parada que eu vou ficar atento a esses detalhes. Por quê? Porque vai ser esses detalhes que vai potencializar, vai deslocar o seu resultado do resultado da pessoa que às vezes, sei lá, não tá se importando muito, né? E aí, o que que eu quero dizer com isso? Quando vocês vão pegar uma gravação de tela, vocês não precisam ficar fazendo um replay 2 horas seguidas. Por exemplo, você vai fazer um replay onde está tudo confuso? Não. Você fala, cara, qual que foi o dia, qual que foram os movimentos mais fáceis do dia? Cara, eu só quero fazer os movimentos fáceis. O difícil eu não vou ficar me matando, não. Por quê? Porque é nos difíceis que a galera fica perdendo dinheiro. Aí tem aquele momento do dia que você fala, porra, aqui, sei lá, deu um trade do jeito que eu entendi. Aí você assiste 10 vezes aquele mesmo trade. Ou seja, você volta ele aqui e você fala, cara, vou fazer. Você vai pegar assim, ó. Você vai pegar o recorte aqui e você fala, cara, é esse movimentinho que eu quero entender. Só isso. Você repete ele uns 30 minutos. Você não precisa ficar 2 horas no replay. Aí você solta o play, você vai falar, cara, foi aqui que o cara falou que deu o trade. O que, que eu preciso entender aqui? Bom, o preço está para cima do 540, ele falou que se cruzasse por baixo da barra, esse cara acelerasse para a venda, esse aqui diminuir a força porque ele ainda está positivo, se esse aqui ficar vermelho, eu vou ter um trade, eu vou ter uma combinação. Então eu vou começar o quê? Vou prestar atenção só nesse tipo de movimento, até eu ficar bom nele. Enquanto eu não ficar bom nesse aqui, não adianta eu tentar fazer scalping, virar a mão, querer comprar topo, pagar parcial, fazer médio para frente. Cara, vira uma lambança, né? E aí o que que acontece? Ao invés de você masterizar um conhecimento que você fala, cara, esse aqui é simples e dá para entender como funciona. Então, eu vou buscar esse tipo de movimento quando eu for operar. Eu não vou buscar outros. Nos outros, eu vou observar, vou fazer anotação, vou ficar ligado. O que que vocês devem evitar de ficar operando, por exemplo? Cara, vocês vão operar no período da tarde, galera. Porra, é mais que comprovado que depois do horário da meio-dia, 1 hora, é puro sofrimento, cara. Raramente dá um trade que funciona legal. Olha isso aqui. Fica uma nhaca. O mercado raramente dá um trade bom à tarde. A não ser que você está no americano lá, que deu uma compra legal, mas às vezes o índice
Se não for movimentos pontuais, assim, direcionais, cara, esquece, vocês vão ficar aqui sofrendo, entendeu? Vai ter muito ruído, vai ter muito momento que vai dar divergência, que vai te confundir. Por quê? Porque aqui tá uma briga. Aí você vai ver player vendido, micro comprada, macro divergente, você vai falar, caraca, tô entendendo nada, parada. E não tem como entender mesmo, por quê? Porque não tem trade. É simples, tá? Não tem como, porque não tem trade. Então, a dica que eu posso dar para vocês é quando o trade ele tá claro, o sinal é claro. Quando a operação está muito confusa, é porque o trade está confuso. E a gente precisa o quê? Saber lidar com essa mentalidade para a gente começar a filtrar. Falar, cara, eu quero um, dois, no máximo três bons trades no dia, tá? Esse daqui é um trade novo. Tudo bem, eu reconheço que não havia, digamos, aula instrutiva sobre isso, mas essa atualização só passou a ter hoje no índice, tá? Aí você fala, porra, Sérgio, por que você não fez antes? Porque, cara, eu vou desenvolvendo e as paradas vão acontecendo, né? E já estou trabalhando aqui em outras frentes, trazendo possibilidades novas e tal. Então, assim, é só para vocês entenderem, tá? Esse é um tipo de trade aí para vocês ficarem atentos. Eu vou deixar rolando aqui agora, tá? Até para gravar esse trecho da tela, não vou pausar mais, só até ele embalar aqui um pequeno movimento e aí depois vocês peçam para o Rael aí, tá? Mas assim, ó, só para vocês entenderem, galera, uma das coisas que eu estou trabalhando aqui na SG, pô, tá chato de mexer nesse sinal pra caramba, porque ele é hiper mega complexo, essa micro, eu tô trabalhando na micro nessa região aqui. Eu quero que ela fique num ponto assim mais perfeito possível para que ela sinalize o gatilho muito mais pontual, tá? Aí até por isso daí a gente viu que ontem teve um probleminha aí que ele chegou a dar um salto aqui meio maluco, aparentemente tinha corrigido e hoje eu vi que escapou, né? Foi um segundo ali que ele deu uma escapada. Então eu estou ajustando isso, mas isso não quebra a lógica do código, é só uma questão de estouro ali, de valor momentâneo mesmo, mas ele se corrige, né? Mas a ideia agora eu preciso lapidar ele para ele ficar 100%. E aí qual que vai ser a ideia? Daqui para frente eu não pretendo mais trazer mudanças na ferramenta em termos de estrutura. Daqui para frente, o meu objetivo com a ferramenta agora é só melhorar o que existe. Só que isso tudo envolve muito teste massivo. Então, às vezes, para tipo assim, ah, porra, a micro virou aqui. Pô, vocês acham que eu não fico aqui quebrando a cabeça? Fala, cara, por que ele não virou aqui, por exemplo? Porque às vezes aqui não tem venda nenhuma ainda. E aí eu preciso arrumar vários, tipo assim, confluências para tentar pegar ali aquele detalhe que é um fio de cabelo para trazer um ponto de perfeição, né? Mas eu estou trabalhando muito em cima disso e cada ciclo que passa da SG, vocês que já estão há mais tempo percebem o quanto a ferramenta vai melhorando. Então, assim, essa função aqui, ela foi a primeira vez explotada aqui no índice com essa mudança, né? Porque antes até mostrava as barrinhas ficavam pequenas e tal, e aí eu ajustei, tá? O próximo ciclo é o quê? A micro do movimento é antecipá-lo o mais cedo possível, tá? É complexo, porque vocês precisam entender que se ela vira muito cedo e aí vem um comprador e dá uma carretada aqui para cima, todo mundo vai ficar com cara de taxa. Então isso não pode ser simplesmente, ah, é só chegar, dá 2 smart money e eu invento um sinal aqui. É muito arriscado. Então a parada tem que ser muito bem testada, tem que ter uma confluência aí relacionada ao que está acontecendo no fluxo para não ser um negócio setup da sorte, enfim, tá? Mas eu estou trabalhando bastante para trazer isso para vocês, beleza? E, enfim, aí o movimento está sendo gravado aqui, tá? Depois vocês vão reassistir essa aula para vocês masterizarem aí. Presta atenção, por exemplo, nas acelerações. Pô, tá em 147, pô, foi para 170, cara. Pô, foi para 220. O que eu quero? Quero que ganhe agora força e continue acelerando. Quanto mais acelerar, mais a operação vai desenvolver bem, tá?
enfim, vocês vão ganhando o quê? Aquela percepção, tá bom? Beleza? Sérgio, não tem como colocar um sinal específico de entrada, porque como o mercado tem ciclos, hoje acontece amanhã. Cara, não dá, assim, hoje não, né? Vocês vão ter que olhar aqui no que eu expliquei. Olhar a barra grande, olhar isso aqui com isso. Assim, eu entendi o ponto. Tem como fazer? Tem, mas para eu chegar nesse ponto eu vou ter que desenvolver tudo isso aí. Não é uma coisa que eu desenvolvo tipo sei lá, vou no chat GPT e falo, ó, quero um sinal assim, assim, assado da SG. Pô, é um projeto enorme. Esse projeto da SG não é um indicador de profit. Ele é um projeto que tem mais de 130 mil linhas de código, tem dezenas de classes que se conversam, é um negócio extremamente sensível, né? Ele já foi legal, agora ele é chato já para fazer manutenção. A manutenção do projeto é chata de ser feita. Por quê? Porque é um projeto muito grande, tem muito detalhe, né? E principalmente a micro. A micro é a parte mais chata desse projeto. Toda vez que eu vou mexer nela, eu tenho que fazer backup toda hora. E anotar tudo, porque senão, cara, porra, nunca mais acerto, eu me perco, né? E aí você pensa, eu tenho que ajustar índice, ajustar dólar, ajustar a Nasdaq. Tem o Bitcoin que já tá ali na expectativa em breve aí, enfim, tá? Enfim, é isso aí. Professor, o alinhamento dos smart moneys do lado esquerdo tem alguma lógica? Não, é só ordem de chegada, tá? É o mais barato para o mais caro. Só isso. Isso aí eu até ajustei. Antes não tinha isso, mas agora tem, tá? Então é o 1, 2, 3, 4, 5, 6 é só para tipo assim. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Tipo assim, é o mais barato para o mais caro. Beleza? Fechou? Existe algum projeto que aconteça do avatar desse aviso? Cara, o avatar ele fala, tá? O avatar ele já fala. Só que a gente está com uma situação, se a gente vai migrar, a sala vai ser uma sala unificada, tá? Então, assim, é porque veio um projeto separado, projeto da IVE, a galera tá num outro ambiente, e aí tinha um outro projeto que era feito com o Bruno, que era uma outra sala. Aí o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai unificar, vai ser tudo no mesmo ambiente. Aí o avatar, ele consegue falar e sair o áudio, entendeu? Só que como estava dividindo, aí isso causava uma complexidade por causa do zoom. A ferramenta, ela consegue, sim, ela tem esses comandos, mas por causa do zoom, se não ia sair áudio do Diego, áudio da Ive, meu áudio, ia virar uma bagunça, todo mundo ia falar por cima de todo mundo, tá? E então, assim, tem, e aí a ideia é que agora a gente vai unificar esses acessos para justamente ficar tudo mais fácil. Então, assim, o pessoal que está chegando agora pelo projeto da IVE nem conhece o outro projeto. Tem mais de 1.000 pessoas ali, às vezes, usando, né? Tem muita gente, tem gente que já posta resultado bem expressivo e tal, mas são pessoas que já estão há mais tempo usando a ferramenta e tal. Mas aí vai sim ter esse avanço aí, beleza? Cara, já pensei em fazer um robô? Até tenho um robô, mas não é um robô para comércio de varejo, tá? É, robô no mercado de varejo eu acho um negócio muito difícil de funcionar para muitas pessoas, tá? Sendo bem realista. É um negócio que é desafiador por conta da estrutura do varejo, execução de ordens depende de latência. E aí eu tenho um projeto HFT aqui, que é bem interessante, mas eu não tenho dado muita ênfase nesse projeto, porque se um dia eu for fazer ele, a minha ideia é fazer um fundo. Ou seja, falar, cara, vai ter um robô que trabalha um HFT, ele tem um operacional lá que é bom, mas ele é um robô para operar aí já com um nível de, digamos assim, ele precisa rodar no colo B3, né? Então não dá para fazer tipo uma pegada que eu tenho não é para ficar tipo MetaTrader, aí manda o sinal para outra empresa, aí depois vai para o MS da corretora, porra. Aí demora de 1 a 5 segundos para executar. Aí você tem que executar, sei lá, 300 pessoas. Cara, a chance disso ser um problema é enorme.
E então, assim, robô, para quem tem robô próprio. Então, não estou falando que o problema é robô, tá? Então, de repente, você tem um robô que é seu aí, que funciona bem para você, é uma coisa. Eu quero dizer, a escala de robô, a distribuição dele, é um negócio já muito mais complexo por conta da estrutura. Não é à toa que boa parte dos robôs aí, tá? Eu vejo que tem uma vida meio curta nesse mercado, sendo bem realista. Eu tenho alguns amigos do mercado que têm robôs aí com performance, tá? Não estou generalizando, mas eu estou falando assim da maioria, principalmente quando a promessa é muito mirabolante, corre, porque se o cara falar para você que o robô é uma impressora 3D, é golpe. Essa aqui é a real, tá? Que mais? Que mais? Mais alguma dúvida aí, turma? Se não, vou encerrar a gravação e a gente vai. Vocês vão estudar. Eu vou continuar trabalhando aqui. Ainda estou programando, tá? Vocês vão estudar, hein? Quero saber de vocês descansar, não. Deixa para descansar. O pessoal pergunta, fala, pô, você tem que descansar. Fala, rapaz, eu já vou morrer um dia, ainda tenho que descansar. Deixa para descansar debaixo da terra, vamos trabalhar. Porra, a vida já é rápida. Metade da vida você tem que dormir e ainda descansar, pô. Tá louco. Essa aula vai ficar gravada? Vai. Eu vou subir ela no YouTube aqui, tá bom? É, Sobre o 220, era um ponto de entrada? Não. Assim, ó. Hoje só teve um trade que eu falei mais cedo, que foi o trade da linha azul, tá? Então é legal vocês perguntarem isso aí. Esse trade aqui, realmente, eu tive uma ideia da gente trabalhar uma venda nessa região, tá? Então, é importante vocês entenderem que, assim, por que eu falo assim, que o melhor cenário às vezes é o 30%, é o 70%, por quê? Porque ele tende a funcionar melhor para isso que eu vou mostrar agora. Então, assim, só para concluir. Quando chegou hoje na linha azul, eu estava na outra sala aqui, então não sei se o outro pessoal, acho que eu não, só estava na sala da Ive lá. O que eu falei para eles? Eu falei, galera, agora a linha azul, ela não plota mais na abertura do mercado. Por quê? Porque a galera ficava muito louca. O pessoal já ia, boa, comprar, vender, vender, comprar. Então eu falei, meu, vamos organizar essa parada, por quê? Porque a gente não vai fazer trade da Cracolândia. A ideia é fazer trade bem pensado, tá? Beleza. Uma vez que ela plota, percebam que a ferramenta ela dá uma setinha aqui, ó. Toda vez que ela dá essa seta, é porque ela fala assim, cara, nessa região tem uma grande chance de dar uma venda. Agora, se vai dar uma venda e o negócio vai fritar ladeira abaixo, só dá para saber na hora que o preço chegar lá. Porque essa informação ela tá dando para a gente 9 horas e 19. É impossível, nenhum algoritmo vai ser capaz de te dizer que falou, ó, lá às 10 horas e 20 você pode ficar tranquilo que vai entrar ali a XP, vai a BTG, vai o JP Morgan, vai a BTG, todo mundo vai vender lá na linha azul. Não vai acontecer isso. Então, qual que é a ideia desse sinal? É você olhar e falar, cara, se ele for lá, tem uma chance legal de dar uma venda. Pode ser que essa venda vai ser uma venda curta. Tipo assim, ele vai dar, estatisticamente, ele tende a funcionar. Ou seja, é só quando aparece a seta. Enquanto ela não aparece, é bem provável que essa linha azul não vai servir para nada, só para ter uma referência, tá? É só uma base de que, tipo, pô, se o preço conseguir aí ficar o tempo todo trabalhando por baixo dela, a projeção é vendedora. Mas se ele começar a trabalhar aqui o tempo todo desse jeito, já era. Descaracterizou. E quando descaracteriza, ele não mostra mais a seta. Você vai ver que ele deixa de mostrar, tá? Então, vou até ter que separar isso aí, depois cortar isso aqui para uma aula falando isso aí. Então, qual que é a ideia aqui? Quando o preço, nesse momento aqui, estava todo mundo querendo vender na sala. E aí, o que, que eu vou fazer? Vou ser prudente, que eu falo, cara, 9,20. Vai que eu falo uma venda aqui, esse mercado volta tudo na cara de todo mundo, vai ficar todo mundo vendido num fundo e o mercado explode. Seria imprudente da minha parte, né? Principalmente pelo horário, um horário que muitas vezes o mercado ele não é claro.
E acontece mudanças assim que ninguém espera. Você fala, caraca, velho, ninguém esperava isso. Então, por exemplo, esse aqui era o ponto. Qual que era a ideia aqui? Estatisticamente, quando ele atinge a setinha vermelha agora, em vários pregões, assim como aconteceu ontem, ele tende a dar uma venda boa, tá? Então você vê que ele bateu na linha, só que, infelizmente, o dia não foi propício para uma continuação desse movimento. Por quê? Porque aqui apareceu esse bendito desse suporte. E, cara, quando ele aparece, até tem uma aula que eu falo disso. Ele vem aqui para estragar o rolê, tá? Então, o que que acontece? Apareceu o suporte na região, cara, se a micro não vier arrebentando na venda, esquece, o preço não vai cair. Mas, assim, como tinha sinalização, para um scalping, ou seja, qual que é a ideia? Porra, fiz o trade, andou aqui 100 pontos. Ah, uma pontuação boa? Não, é uma merreca. É um trade ruim. Só que ele pode ser um trade bom daqui 2 minutos, por exemplo, se a micro acelerar. Só que aqui nesse caso de hoje, ela não foi, cara. Mas na maioria das vezes, aqui até nessa hora aqui foi a hora que ele chegou a dar uma pancadinha, né? Mas aí, então, aí aqui o que tinha que ter acontecido? O normal é acontecer o quê? Na maioria das vezes ele bate aqui e aí ele acelera. Aí fica todo mundo feliz. Porra, a linha azul é demais, não sei o quê, pá. Aí eu vou fazer o inverso com vocês. Quem que opera Nasdaq aqui? Tem alguém que está operando o Nasdaq? Hoje o Nasdaq deu esse mesmo trade, só que na compra. O preço foi lá, bateu na linha azul e explodiu o dia inteiro. Aí eu vou te falar, a região é boa? É boa. Mas, porra, você fez o trade aqui na região. O mercado precisa andar. Em tese, não tem. Se eu quisesse justificar a assertividade da ferramenta, eu poderia falar que não deu stop. Não tem como ter dado stop, por quê? Porque o preço veio. Só que aqui, na verdade, nem acionou o gatilho também, né? Mas tudo bem, eu reconheço. De fato, não foi um trade. Aqui ele chegou a dar uma piscadinha, tá? Mas assim, aquele sinal bacana. E aqui começou a ter muito ruído. Então já começou aqui, ó. Comprador absorvendo a venda. O que é o comprador absorvendo? Significa que tem gente vendendo e, por outro lado, tem muita gente segurando a venda. O comprador ele está segurando. Eu não sou o melhor exemplo de academia, por exemplo. Aí eu falo para a galera que esse sinal aqui, ele é tipo eu quando eu estou na academia e eu estou na esteira, né? Aí eu começo a 5 minutos eu estou na esteira, eu já estou sentindo a absorção. Parece que tem alguém me puxando para sair dela. Rapaz, sai dessa esteira aí, sai dessa esteira. Então aqui é tipo isso. O vendedor ele está se esforçando. Só que aí o sinal ele está falando, ó, o comprador ele está segurando aí, ele está absorvendo. Então é assim, o cara vende, 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 né? Tem toda essa força vendedora apontando para baixo aí. Só que é como se tivesse um iceberg aqui, né? Não deixa o preço cair nem a pau, tá? Isso atrapalhou a venda. Aí eu vou falar assim para vocês, cara, a região foi boa para vender? Foi. O que que atrapalhou a gente? Pô, infelizmente, não deu, cara. Faz parte do jogo. A gente não vai treinar um negócio que toda vez vai ficar 100% bacana. E se vocês. É por isso que é importante vocês gravarem tela e revisarem, porque isso aqui, cara, é o que vai fazer a diferença. O que eu tô fazendo com vocês, eu não vou poder fazer todos os dias. Mas aí você pega esse momento e fala, cara, por que que essa região não deu bom, mas ontem teria dado bom, teve outro dia que eu vi que deu bom. Aí você fala, putz, o histograma tá verde, tem alerta de absorção. Ou seja, ele não estava tudo alinhado, entendeu? Quando tiver alinhado, esse mesmo trade que hoje não desenvolveu, vai desenvolver. O ponto é esse, falar, cara, é entender o sinal, porque entender esse sinal aqui não é difícil. O que faltou aqui foi a continuidade do movimento. Aqui, ó, o normal seria desse ponto aqui ele acelerar. Ele vir para baixo. Aí se tivesse acontecido isso, teria sido muito bom. Mas o mercado estava completamente agarrado aqui, né? E aí começa a ter o quê? Um monte de sinalização
confusa, né? Porque aí você vai ver aqui, ó, aqui ele começa a querer ativar a força do sinal, beleza, a resistência detectada, só que aí o que, que vai acontecendo aqui? No momento em que ele começa a sofrer esse balanço de preço, o fluxo ele vai mudando, tá? Pô, vai acontecer uma vez ou outra? Vai. Sempre foi falado, por exemplo, que vai ter stop. Não tem como não existir stop. Mas presta atenção, ó. Eu não vou nem tentar bater um migué não, galera, tá? Vamos ver aqui aonde foi acionado o gatilho, aonde teria sido stop pela cor de histograma lá. Para ver se seria um stop de quebrar a conta ou se é um stop plenamente aceitável para o que a gente faz, tá? Então aqui, ó, vamos ver aí. Aqui ele tá brigado ainda aí. Cadê aqui, ó? Um pouquinho antes. Pré-sinal. Na hora que ele tá aqui no pré-sinal, ativou o sinal do vermelhinho. Cadê? Tem resistência, pá, pá, pá. Opa! Preço tá no 1.950, tá? 950 é o preço. Vamos falar aqui que a entrada fosse aqui. Ah, beleza, entrei aqui, vendi. Beleza. Quando que ele descaracterizou o sinal? Vamos voltar aqui. Na hora que o histograma fica que cor? Quem lembra aí que eu ensinei nas aulas? Vamos ver. Na hora que ele ficar verde, eu vou pausar aqui. Opa, ele piscou verde, tá? 950 teria sido o gatilho. Onde que teria sido o stop? 0,95. Vocês acham que esse stop é caro? Faz as contas aí. 145 pontos? Então, aí é o que eu falo, quantidade de contratos que vocês vão usar é o que vai determinar. Beleza, aí vamos falar, tomei esse stop aqui, Sérgio. Porra, não rolou. 145 pontos. Vamos pensar lá naquela hora lá que deu aquele trade da barra lá para cima lá. No Smart Money, região da máxima. Aqui eu não teria entrado nesse alvoroço aí da compra, tá? Teria o fluxo bem comprador, mas vamos pensar aqui. Quando dá o gatilho aqui, tá? Ainda não deu. Preço por baixo da barra, tá? Vamos ver aí. Vou falar bem na hora que der a seta aí. Na hora que a seta piscar. Opa. Preço tá no 171.495. 495. Stop aqui pelo histograma verde. Bom, já sei que não deu nenhum aqui, ele só deu aqui embaixo. Na hora que o histograma ficar verde aí, vocês me chamam aí. Opa. Quantos pontos? Do 495 aos 170.715. E eu não tô falando da hora que deu a linha barra, não. Tô falando assim, ó, na hora que ele piscou a seta lá na região e tal. A conta fecharia ou não? Agora, o que precisa ser respeitado? Cara, não adianta vocês tradarem esse mercado
Tipo assim, o cara vai lá e faz 25 operações seguidas e não sabe o que está fazendo. Assim, não tô falando que é o caso, né? Mas é só para vocês entenderem que quando vocês começarem a aplicar um filtro, operar com muito mais organização, escolher as entradas, ao invés de ficar tentando caçar trade, ao invés de ser tipo assim, caçador de trade frenético, cara, é começar a entender o que está acontecendo, né? Entender toda a lógica, entender toda a movimentação, entender as regiões. Mas isso vai levar tempo, por quê? Porque é normal que vocês vão chegar, vocês vão ficar com dúvida. Por isso que esse momento eu falo para vocês, falo, cara, vocês precisam de tempo de tela. O que é tempo de tela? Vocês precisam ver mais movimentos, porque isso é uma constante leitura de adaptação. Então, quanto mais você se adapta, mais o seu cérebro vai memorizando. Ele vai masterizando. Aí você vai falar, putz, cara, agora eu percebi isso aqui, coisa que eu não percebi ontem. Entendeu? E sempre dá uma boa oportunidade. O lance é, não fiquem indo contra. Histograma ficou verde, deu ruído, sai fora. Já é um sinal ruim. Todos os sinais bons, ele não fica dando ruído. Deu ruído, não é culpa da ferramenta, é o mercado. Aí você tem que zerar, fala, cara, beleza, tô fora, paciência. Amanhã é o próximo dia, ou daqui 2 horas vai dar um trade legal. Mas aí é uma decisão que vocês precisam tomar do seguinte, cara, eu quero consistência, eu não quero adrenalina, tá? E aí vocês vão começar a ver que existem as boas oportunidades para vocês não se colocarem no risco. Então, assim, hoje eu, Sérgio, tá? Esse teria sido um trade muito bom se não tivesse virado o fluxo por cima. Ele virou, beleza. Mas muitas vezes ele vem e dá uma paulada para baixo. Faz parte, beleza. Esse aqui agora vocês aprenderam da barra na região de máxima, com toda a confluência que eu ensinei, a aula está gravada, tá? Enfim. Turma, eu vou ter que zerar, não vou conseguir ficar mais respondendo as perguntas, porque eu tenho que ligar aqui o sistema do mercado internacional e eu tenho uma reunião às 19 horas, então eu preciso de pelo menos uns 28 minutos para conseguir tomar um banho, carregar o vídeo e mandar lá para vocês, tá bom? E é isso aí. Então espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. Quem não entendeu, vocês vão assistir de novo, vai entrar na cabeça de vocês, tá? E é isso aí. Vamos para cima, vamos pegar na mão do outro. O ambiente é para vocês aprenderem e para extrair o resultado de vocês, tá? Então é isso daí que é o objetivo. Boa noite, bom descanso, bons estudos. Até mais.